Bom dia! Bom dia, estamos começando mais um dia, não é? Mais uma aula. Hoje é terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. O mês já está acabando, não é? Já estamos chegando aí pertinho de outubro, que é um mês muito importante, muito especial, onde comemoramos o Dia da Criança, esse dia dedicado inteiramente a vocês que são crianças. Um dia para brincar, para se divertir, né? E assim comemorar essa data tão especial. Mas enquanto não chega essa data, enquanto não chega esse dia, nós vamos continuar na nossa rotina e realizar mais uma correção de atividades e mais uma aula, certo? Hoje teremos mais um conteúdo, falaremos sobre as medidas de capacidade, certo? Nós já falamos sobre medidas de tempo, medidas de massa e hoje falaremos sobre medida de capacidade. Mas antes nós vamos começar realizando a correção da atividade enviada ontem, que foi a atividade de língua portuguesa, onde nós estamos trabalhando os acentos, acento agudo e acento circunflexo. Vocês já realizaram algumas atividades, já fizemos explicações e ontem nós fizemos mais uma tarefinha com esse conteúdo. Foram 2 páginas, a página 316 e 317 no nosso livro. Então vamos começar aqui? Na página 316, acento agudo e acento circunflexo. Esqueceram de colocar alguns acentos nas palavras abaixo. Leia e acentue-as quando for necessário. Supermercado Oba. Ofertas do dia: abóbora japonesa, pêssego em calda, maracujá, açúcar cristal, guaraná, café, óleo de soja, chá japonês e papel higiênico. Ao lado temos aqui os valores, mas vamos focar aqui nas palavras desse anúncio, desse cartaz de oferta. Essas palavras esqueceram de colocar os acentos, tanto agudo quanto circunflexo, e você aí de casa deveria colocá-los onde for necessário. Lembrando que para usar acento agudo, ele deve ser usado na sílaba tônica ou a sílaba mais forte da palavra, né? Quando ela tem o som aberto. Já o acento circunflexo é utilizado na sílaba mais forte quando o som é fechado. Então vamos lá. A primeira aqui, abóbora japonesa. Abóbora possui acento? Sim, possui. Abóbora. A sílaba mais forte é bó. Abóbora. Então, abóbora possui o som aberto, nesse bó, abóbora. É um som aberto ou fechado? Um som aberto. Então, aqui nesse primeiro ó, nós temos um acento agudo. Vou colocar aqui. Abóbora. Acento agudo no primeiro ó. Abóbora japonesa. Pêssego em calda. Onde entra o acento aqui? Em pêssego. Nesse primeiro é. Pêssego. Pês é a sílaba mais forte, não é? A sílaba tônica. E a sílaba não é que possui o som fechado. Então, aqui nós utilizamos agora o acento circunflexo. Pêssego. Pêssego em calda. Maracujá. Maracujá. A sílaba tônica é o já, que ó, tem som aberto. Maracujá. Nós abrimos a boca, não é, para falar esse som. E maracujá também tem acento agudo, assim como abóbora. No último A. Maracujá. Açúcar cristal. Açúcar. Açúcar. A sílaba tônica é o su, não é? Açúcar.
e tem o som aberto, ou seja, também tem acento agudo. Açúcar. Guaraná. Guaraná. O na é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte dessa palavra, com som aberto também. Também possui acento agudo. Guaraná. Café. Café, inclusive, eu trouxe como exemplo na nossa explicação, né? Então, café, a sílaba tônica é fé, com som aberto. Então, escrevemos com acento agudo também. Café. Óleo. Óleo de soja. Óleo. Esse ó é a sílaba que é mais forte, não é? Óleo. Esse ó pertence à sílaba mais forte e tem o som aberto. Pertence à sílaba mais forte com som aberto. Óleo. Chá japonês. Aqui nas duas palavras temos acentos, porém são acentos diferentes. Em chá, nós temos acento agudo e japonês, acento circunflexo. Chá japonês. Em chá, acento agudo, em japonês, circunflexo. E por último, papel higiênico. Em higiênico, nós temos o acento circunflexo. Papel higiênico, temos acento circunflexo, chapeuzinho, certo? Porque tem o som fechado. Agora, copie das listas as palavras que deveriam ser acentuadas, que são essas palavras aqui: abóbora, pêssego, maracujá, açúcar, guaraná, café, óleo, chá japonês e papel higiênico, ou seja, higiênico é a palavra acentuada, né? Então, vamos prosseguir. Página 317. Leia as frases e acentue as palavras em destaque, quando necessário. A seguir, copie as frases. A. Patos e marrecos fazem parte da mesma família e são bem parecidos. Por isso, é fácil confundi-los. Esse é fácil deveria ter acento para indicar que é um é? Deveria, né? Então, o acento agudo deveria ser acrescentado nesse último é. Patos e marrecos fazem parte da mesma família e são bem parecidos. Por isso, é fácil confundi-los. Letra B. A saúva é uma espécie de formiga e ela pode carregar uma carga 15 vezes maior que seu peso. Mas, para indicar que é e não i, também deveria ser colocado o acento agudo nesse primeiro é. A saúva é uma espécie de formiga e ela pode carregar uma carga 15 vezes maior que o seu peso. Então, deveriam acentuar o primeiro é. Número 2. Complete as frases com esta ou está. Depois copie. A. Traço, fruta, traço, madura. Como deveria ser aqui? Vamos ver? Esta fruta está madura. Letra B. Traço, chovendo e o telhado
traço furado. Então, como deveria ser essa frase? Onde encaixar o esta e onde encaixar o está? Vamos ver? Está chovendo e o telhado está furado. Então, nesse caso, deveria utilizar está com acento agudo nas duas linhas, os dois tracinhos aqui para completar a frase. Está chovendo e o telhado está furado. C. Traço, calça, traço, tão larga. Então, esta calça está tão larga. É assim que deveriam completar essa frase. Esta calça está tão larga. Esta e está. Número 3. Faça frases com as palavras abaixo. E, é. Na primeira, deveria utilizar o i, né? Por exemplo, eu e mamãe fomos passear no parque. Utilizamos o i para dar ligação, não é? E a segunda, este livro é muito legal. Olha, utilizamos a palavrinha é, né? Com sentido diferente, apesar de serem, né, praticamente a mesma letra. Quando acrescentamos o acento agudo, ela é transformada. No caso, a letra E aqui é uma palavra que vai dar aqui ligação nas frases ou mostrar, não é, algo, dizer algo sobre um ser, sobre um objeto, né? Então, basta acrescentar esse acento agudo e a palavrinha é transformada, assim como no exemplo de esta e está. Ao acrescentarmos o acento agudo na letrinha A, nós modificamos o sentido dessa palavra, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de ontem, né? Concluímos a nossa correção para dar início ao nosso assunto de hoje, a nossa aula de hoje, a nossa atividade. Vamos lá? Espero que sejam todos preparados. Então, meus amores, na atividade da semana passada de matemática, nós trabalhamos com a medida de massa, não foi? Onde aprendemos sobre grama, sobre quilo, né, o quilograma. E hoje vamos trabalhar sobre medidas de capacidade, trabalhar com litro, certo? Com ml. Vocês já observaram nas garrafas de refrigerante, de desinfetante, não é? De suco, que sempre tem embaixo ali a capacidade daquele recipiente? Quantas ml possui? Quantos litros possui? Então, hoje trabalharemos sobre isso. Vou começar explicando o seguinte. Uma das medidas de capacidade é o litro, que vai ser a que iremos usar hoje nessa atividade, certo? Então, o símbolo do litro é a letra L ou L. Estão vendo? Seja o L cursivo ou L bastão, ok? Então, esses são os símbolos do litro, que representam um litro. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de produtos que podemos comprar por litro, certo? Medindo a capacidade. Existe a medida de tempo, não é? Que utilizamos o relógio para medir, o calendário. A medida de massa, que nós podemos pesar, não é? Os objetos, os produtos e ver quanto pesa, qual é a massa daquele produto. E a de capacidade, que nós medimos através do litro e os mililitros, certo? Para ver quanto cabe naquele recipiente. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de produtos que podemos comprar, observar de acordo com a sua capacidade, de acordo com o litro. Começando aqui, olha, com esse produtinho aqui bem pequeno, que é um adoçante, e observando aqui embaixo, vocês podem ver que tem aqui escrito 100 ml. 100 ml é a capacidade desse recipiente. Nessa embalagem cabem 100 ml.
Aqui eu tenho a garrafa de água e nessa garrafa aqui do lado temos a medida, olha. Não dá para vocês verem aí porque é transparente, mas tem a medida até 700 ml. Então, observem se vocês tiverem aí alguma garrafinha de água ou até o copo do liquidificador, ao lado sempre tem os números que indicam a capacidade daquele recipiente. Quanto cabe, quantas ml cabe, né? Mililitros ou quantos litros cabem ali de líquido naquele recipiente, certo? Aqui eu trouxe também uma caixinha de leite, tá vendo? Leite integral. E aqui mostra que essa embalagem possui 1 litro de leite. Tá vendo? 1 litro de leite, que é a medida que nós vamos utilizar bastante hoje nessa atividade, o litro. Então, tudo que for medido dessa forma é líquido, olha, é líquido e é medido assim, em mililitros ou ml. Vou colocar aqui. ml ou em litro, certo? E por último, que eu trouxe também essa embalagem aqui com amaciante, que é um produto para lavar as roupas, e nessa embalagem temos 2 litros de amaciante, 2 litros desse produto, certo? Então, olha a diferença, uma embalagem com 1 litro e uma com 2 litros. Com certeza a embalagem de 2 litros vai ser sempre maior do que aquela que comporta 1 litro, né, de líquidos. Então, vocês podem observar aqui que essa embalagem de 2 litros de amaciante, ela é bem maior, porque a capacidade dela é maior. Esse recipiente cabe mais produto, né? Cabe mais líquidos. Então, essas são as medidas de capacidade, certo? Como podem observar aqui, desses produtos que eu trouxe, vocês podem também pesquisar, observar na casa de vocês, uma garrafa de refrigerante, né? Um vidrinho de perfume, que também tem ali indicando qual é a capacidade daquele recipiente, quantas ml tem. Quanto menor for a embalagem, também menor vai ser a capacidade dessa embalagem. Então, num vidrinho como esse, né? Numa embalagem, num recipiente como esse, não vai comportar 1 litro de líquido, né? Sempre vai ser menos. Então, como é um recipiente pequeno, ele vai caber mililitros, né? De acordo com o tamanho. Também, quanto maior seja essa embalagem, seja esse recipiente, também vai ser maior a quantidade de líquidos que ele vai comportar, certo? Quanto maior, mais líquidos e maior capacidade, certo? Então, agora nós vamos ver aqui no nosso livro qual é a atividade que vocês irão realizar hoje de acordo com esse tema, a medida de capacidade, o uso do litro, tá bom? Antes que eu me esqueça, em 1 litro nós temos 1000 ml, 1000 mililitros. Então, se nesse vidrinho aqui de adoçante nós temos 100 ml, 100 mililitros, para transformar nessa caixa de leite, nós deveríamos usar 10 embalagens dessa, olha, 10 adoçantes desses com 100 ml para serem transformados em 1000 ml ou 1000 mililitros, que iguala a 1 litro. Então, deveria ter 10 recipientes como esse para encher uma caixinha dessa de leite. Estão vendo como é interessante, né? Para chegar a 1 litro, deveríamos usar 10 embalagens como essa para encher esta caixa aqui. E para chegar em 2 litros, como esse recipiente maior, nós deveríamos usar 20 embalagens como essa de adoçante para encher 2 litros, certo? Então,
quanto maior, como eu falei, quanto maior o recipiente, mais líquido ele vai comportar e vai ser necessário também mais líquido para encher esse recipiente, ok? Então vamos lá, pegar o nosso livro aqui na página 167, medindo a capacidade. Página 167. Medindo a capacidade. Você já tomou garapa? A garapa é uma bebida feita de cana-de-açúcar. Costuma ser vendida em copos ou em litros. Alguns dizem que a palavra garapa é de origem africana, outros que é de origem indígena. A verdade é que essas duas culturas contribuíram muito na formação da cultura brasileira. Então, garapa, aqui nós costumamos chamar de caldo de cana. Não sei se vocês já viram, aqui, né, na Praça do Coqueiro, tem sempre um carrinho com a máquina que moe essa cana, que tritura a cana e tira esse suco, esse caldo dela, que também é chamado de garapa. É muito docinho, muito gostoso. Vocês sabiam que o açúcar ele é feito a partir da cana-de-açúcar? Desse produto, não é? Que extrai esse caldo delicioso. Por isso que ele é tão docinho. Porque o açúcar vem através desta cana. Por isso já tem o nome, cana-de-açúcar. Então, como fala aqui, essa garapa, esse caldo de cana, ele pode ser comprado em copos, ou seja, mililitros, ml, como aquele copinho, né, descartável de 200 ml, e também em litro, né? Aqui nesse cartaz mostra o valor, né? O copo, R$2, e uma garrafa com 1 litro, R$8. Então, aqui também temos a imagem, não é, dessa máquina que moe essa cana, que tritura, a cana de açúcar também. Então, se vocês tiverem a oportunidade, né, experimentem, quem não conhece ainda, porque é muito delicioso e refrescante, ainda mais nesse período, né, como a primavera chegou também o calor. Então, aproveitem para experimentar e se refrescar com um belo caldo de cana ou garapa, né? Então, aqui fala também que dizem que essa palavra garapa é de origem africana, outros de origem indígena, mas de certa forma essas duas, né, culturas, tanto a africana quanto a indígena, contribuíram muito para formar a nossa cultura brasileira. Como estamos vendo, né, em história, sobre o tema de escolas, nós vimos na última aula sobre isso. A influência africana, né, na nossa cultura, muitas palavras que falamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que são de origem africana, assim como dizem que garapa é. Então vamos prosseguir. Agora vamos partir para a nossa atividade. Número 1. Na lista de compras de Vanessa, havia alguns produtos vendidos em litro. Lista de compras: 3 litros de água e 1 litro de groselha. A. O que mais você conhece que é vendido por litro? Acrescente 3 itens nessa lista de Vanessa com produtos que podem ser comprados por litro. Então, quais outros produtos podem ser comprados por litro? Eu trouxe alguns exemplos para vocês, não é? Mas vocês podem dar aqui outros, mais 3 produtos que podem ser comprados por litro. Por exemplo, a carne, ela pode ser comprada por litro? Não, a carne ela é medida através da sua massa, do seu peso, compramos aos quilos e gramas, né? Por exemplo, 2 quilos de carne, 500 gramas de carne, né? Assim como queijo, presunto também. Outra questão, podemos comprar barbante pelo litro? Não, barbante é comprado através do comprimento, né? Eu quero 1 metro de barbante, 2 metros, 5 metros, certo? Ou 20 centímetros, 30 centímetros. Então, apenas outros produtos líquidos que podem ser comprados por litro. Vamos prosseguir.
diz, o símbolo de litro é L, cursivo, ou L, bastão. Para medir a capacidade de um recipiente, podemos usar o litro. Recipiente é um objeto, por exemplo, tigela, vidro, garrafa, etc., usado para guardar alguma coisa dentro. Então, é basicamente como eu falei para vocês, não é? Como eu dei os exemplos, trouxe os exemplos para vocês e também mostrei aqui no quadro os símbolos, não é? Tanto de litro quanto de mililitro, que são duas medidas de capacidade. Número 2. Um litro de água enche 4 copos, como os da foto abaixo. Aqui nós temos, não é, uma garrafa com 1 litro de água e 4 copos. Uma pessoa que toma 3 desses copos de água por dia, toma mais ou menos de 1 litro de água por dia? Como diz aqui, 1 litro de água enche 4 copos, como os da foto abaixo. Uma pessoa que toma 3 desses copos de água por dia, toma mais ou menos de 1 litro de água por dia? Se ela toma apenas 3 copos, sendo que 1 litro equivale a 4 copos, ela toma mais ou menos de 1 litro de água? B. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, é recomendado beber 2 litros de água por dia. Para tomar 2 litros de água por dia, quantos desses copos de água uma pessoa precisa tomar? Então, se para tomar 1 litro, uma pessoa deve tomar 4 copos de água, para tomar 2 litros, quantos copos ela precisará tomar? Então, vocês vão responder aqui. Número 3. Quantas dessas garrafas de meio litro eu preciso para obter? A. 1 litro de azeite. B. 2 litros de azeite. C. 5 litros de azeite. Aqui nós temos aqui a imagem, né, de uma garrafinha de azeite. E essa garrafa tem meio litro, ou seja, 500 ml ou 500 mililitros, que é a metade de 1 litro. Então, para ter 1 litro de azeite, quantas garrafinhas de meio litro eu preciso? Para obter 2 litros e 5 litros, quantas garrafinhas serão necessárias? Você vai responder aqui, tá certo? Lembrando que 500 ml é o meio litro, é igual a meio litro, a metade de 1 litro. Agora, página 169. Fazendo estimativas. Vocês lembram o que é estimativa? Estimativa é um número, não é? Que nós falamos sem muita exatidão, se está exatamente correto. Observamos, não é, por exemplo, um recipiente e ali imaginamos quanto cabe naquele recipiente, né? Quanto ele comporta. Por exemplo, se vocês não vissem aqui quantos litros essa garrafa possui, esse recipiente possui, quantos vocês acham que ele ia possuir? Será que nessa garrafa teria 2 litros como tem? Será que teria 1 litro, 5 litros, 20 litros de produto? De acordo com o tamanho dela, quantos litros ou quantas ml você acharia que aqui possui, se não soubesse, né, qual é a capacidade real desse recipiente? Então, isso que é estimar. Estimativa é você dar um número, não é? Imaginar quanto cabe ali, imaginar, né, qual vai ser o resultado de acordo com as características, com as informações dadas. Então vamos ver aqui. Número 1. A primeira garrafa tem a capacidade de 1 litro. Pinte de azul as garrafas que tenham capacidade de mais de 1 litro e de amarelo as que tenham capacidade de menos de 1 litro. Então, essa primeira garrafa aqui já tem um rótulo indicando que ela tem 1 litro.
Depois temos uma garrafa menor, outra maior, uma menor e outra maior. Então, de acordo com o tamanho dessas garrafas, quais têm a capacidade de mais de 1 litro e quais têm a capacidade de menos de 1 litro? Você vai pintar azul as que tenham mais de 1 litro e amarelo as que tenham menos de 1 litro. Número 2. Na caçamba menor cabem 20 litros de água. Estime quantos litros cabem na caçamba maior. Aqui temos uma caçambinha aqui de água, não é? E aqui diz o seguinte, que na menor cabem 20 litros. Se na menor, que é essa daqui, cabe 20 litros, quanto cabe na maior? Você vai estimar, observar de acordo com o tamanho, a diferença de tamanho entre as duas caçambas, não é? E assim dizer quanto você acha que essa caçamba maior aqui comporta, certo? Quantos litros cabem nessa caçamba? Caçamba é um balde amarrado a uma corda usado para tirar água de poços. Então, como podem ver aqui, olha, as duas caçambas, uma menor e outra maior. Caçamba é uma palavra de origem africana. Então, assim como garapa, não é? Supõe que é de origem africana. Caçamba é uma palavra de origem africana. Bom, então, esta aqui foi a nossa atividade de hoje, certo? Até a página 169, número 2 da página 169. Na próxima aula, realizaremos outras atividades sobre isso. Voltaremos também a falar sobre as medidas de tempo, medidas de massa, realizando uma rápida revisão, um apanhado de tudo que foi trabalhado com este conteúdo, ok? Então, realize a atividade com atenção, lembrando que qualquer dúvida pode me procurar, que eu vou explicar para vocês, certo? Então, tenham todos um excelente dia, fiquem todos com Deus, um abraço bem apertado e tchau, tchau!